Mas foi simples, não foi, cara? Foi, mas... É que assim, essa questão é uma questão clássica pra caramba. Aliás, tem várias outras aí perto do Sol. Tem um monte de outras questões que é bem aí. Aí tu pode tanto pensar na fórmula que tu vai ter, lembrar que I é a altura de imagem, O é a altura de objeto, P é a posição do objeto, P' é a posição da imagem, quanto tu pode lembrar da semelhança de triângulo, que é uma coisa fundamental na matemática, em várias áreas da matemática. A gente mata por semelhança de triângulo. E assim, no começo, eu lembro que no começo do curso terceirão, eu fiquei meio apavorado, era muita coisa para lembrar, muito insight. E eu pensava, desde quando eu vou ter essa ideia na hora? Nunca que eu vou ter essa ideia. Mas o cara aprende a ter ideia, cara. Só que tem que fazer exercício mesmo. Tu vê, é a segunda vez que a gente corrige exercício. E não quer dizer que tu agora vai sair sabendo fazer todos. É possível que logo tu trave no exercício de uma escura. E tem que voltar para a sala de aula para tirar dúvida de novo. Eu lembro, cara, de um problema de PA, de PG. Eu lembro até hoje do problema de PG, cara. Que eu olhei aquilo e já... Quê? Como é que jamais eu ia ter essa ideia? E eu assinalei ele forte na apostila, assim, que eu sabia que eu tinha que voltar a estudar ele. Passou um mês, mais ou menos, eu peguei aquela apostila, fui dar uma revisada, vi aquele xizão, eu olhei lá. Hã? Porra, como é que faz isso, cara? Não sabia fazer. E eu fiquei puto e desesperado. Fui na assistência, o cara matou de novo. Que merda. Eu fiz isso no meio do ano de novo. Fui olhar o exercício e tive que dar uma pesquisadinha para ver como é que era. Quando eu fui olhar aquele problema no final do ano, gente, palavra de honra, eu olhava o problema e eu... Mas por que eu não estava... Por que eu estava achando difícil aqui, pô? Eu não conseguia entender o que me deixava puto nos anos... Entendeu? Ficou tão óbvio de eu ter olhado 3 vezes ao longo do ano que eu olhei, mas... O que é que estava me revoltando aqui? Eu não conseguia acreditar. E faz parte do processo. É irritante, em alguns momentos é desesperador, mas tu vê mais algumas vezes e você fica tranquilo. Palavra de honra. Deixa eu ver qual era a tua questãozinha. Essa aqui que eu pedi no trabalhinho, né? Não. Não? Essa não? Ah. Página 11, essa questãozinha eu acho muito legal. Essa aqui. Página 11, exercício 0209. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa questão estava numa sala de assistência da Física D ainda. Desculpa, gente. É na mesma página. Eu lembro quando eu fui fazer lá a primeira vez, estava uma sala cheia, a galera pediu, eu nunca tinha feito, eu li, tive que ler umas 2 vezes e me acalmar para entender o que estava acontecendo. Deu um desesperinho na hora. Quando o Sol está vindo, uma menina coloca um lápis de 7 vezes 10 na menos 3 metros de diâmetro a uma certa distância do solo e observa a sombra por ele formada pela luz do Sol. Ela nota que a sombra do lápis é bem nítida quando ele está próximo ao solo, mas à medida que vai levantando o lápis, a sombra perde a nitidez, até desaparecer, restando apenas a penumbra. Sabendo que o diâmetro do Sol é 14 vezes 10 na 8 metros, e a distância do Sol à Terra é 15 vezes 10 na 10 metros, pode-se afirmar que a sombra desaparece quando a altura do lápis em relação ao solo é de... Pô, é desesperador, cara, o quê? Como é que eu vou saber essa merda? Não é só um triângulo maldito, dá uma olhada. O Sol, nesse caso, se vira penumbra, é porque o Sol é uma fonte extensa, concorda comigo? Sol. Aqui está o chão. A menina vai colocar o lápis, né, com a bundinha virada ou com a pontinha apontada para o Sol. Né? O que ela deu foi o diâmetro do lápis, não foi o tamanho do lápis. Ou seja, o que interessa, meu querido, é que vai ter uma hora ali que vai ter um tamanhinho ali atrapalhando a passagem do Sol. E já que a luz anda em linha reta, quando esses raios ainda se encontram ali no chão, certo? É o momento, na hora que esses raios que passam pela lateral encontrarem-se ali no chão, é a penumbra acontecendo. Um pouco antes deles se encontrarem, tinha uma sombrinha ali. Então é nessa situação em que ocorre, né, o desaparecimento da sombra. Quando o lápis pode estar apontado para cima ou para baixo, né? Concorda comigo? Certo? E a gente não precisa desenhar o lápis todo, senão o cara fica perturbado. Mas se tu quiser, ó, o lápis está ali, quase encostando no sol, né, professor? Viagem. A incógnita é a
sabe essa distância aqui, que é a altura do triângulo maior, né? Que é a distância do Sol até a Terra. Ele falou que é 15 vezes 10 na 10. 15 vezes 10 na 10. Ele disse que o diâmetro do Sol, 14 vezes 10 na 8, o diâmetro do Sol, que é a base do triângulo maior. 14 vezes 10 na 8. Metros e metros. Eu vou precisar saber a altura do triângulo menor, certo? Que é aqui a distância do chão, ela bota o lápis para acontecer esse fenômeno. E aquele diâmetrozinho ali, aquele tamanhículozinho ali, eu sei quanto é que é a base do triângulo menor. É o diâmetro do lápis. 7 vezes 10 na menos 3. O lápis está encostado? Não, o lápis está apontando para cima, apontando para o Sol. Certo? Mas o que me interessa é a bundinha do lápis que bloqueia a luz no final, né? Concorda comigo? Então, ó, o lápis, eu vou até apagar o lápis para ninguém se complicar. O que me interessa é o diâmetro do lápis que está bloqueando a luz. O lápis está voando? Sim, nesse caso agora, nesse momento, sim. Se eu for desenhar a menina, mas pelo amor de Deus, tudo bem? Ah, tá. A menina é monolho, tem um olho só. Ele é o braço dela. Não, se a gente faz o diagrama de corpo livre, isso, para facilitar a nossa vida, a gente ignora sempre os espectadores na hora do desenho. Então a menina está ali, segurando o lápis assim, certo? Beleza? Meu E Deus, tu vê? o que ela quer saber? Essa menina é uma filha da mãe. Ó, o negócio é o seguinte, como agora nós temos dois triângulos, um triângulo grande e um triângulo pequeno, e eles têm os mesmos ângulos, ó, aqueles ângulos ali, ó, esse igual a esse, e aquele igual a aquele, são dois triângulos semelhantes, e triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. E aí eu vou fazer o quê? A altura do triângulo pequeno dividido pela base do triângulo pequeno é igual à altura do triângulo grande, 15 vezes 10 na 10. Olha o que tu faz, fabrica o giz, mas é uma merda. 15 vezes 10 na 10 sobre a base do triângulo maior. Vocês viram que foi altura sobre base igual a altura sobre base? Sim. É sempre seguir a mesma ordem, cara. Então por isso que semelhança de triângulo é algo que é para ser simples. Ah, não acredito. Olha que delícia. 7 divide por 7 à esquerda, divide por 7 à direita. Dá 2 ali embaixo. Pode cortar, sim. Um lado do outro e um salvo embaixo. Na verdade, ó, o importante é entender o seguinte, ó. Cortar não existe na matemática. Isso é um delírio. A gente fala cortar para dizer que as coisas se cancelaram, né? Mas o importante é perceber que era igual. Eu dividi o lado esquerdo por 7, deu 1 aqui. Se eu dividir o lado direito por 7 também, eu obedeci a mesma coisa, então a igualdade tem que se manter. É bem essa a ideia. O 10 na menos 3 está dividido, passa para lá. Vai ficar 15 vezes 10 na 10 vezes 10 na menos 3. E lá embaixo 2 vezes 10 na 8. X é igual 10 na 10 com 10 na menos 3, 10 na 7. O 10 na 8 passar para cima fica 10 na menos 8. 10 na 7 com 10 na menos 8. Muito obrigado, 10 na menos 1. 15 dividido para 2 dá 7,5. Não é isso? 15 pila para 2, 7,50? E aí então 0,75 metros. O mais louco, cara, é tu pegar um lápis e verificar que é verdade. Isso é que é triste, cara. Tu pegar um maldito lápis e tu perceber que é mais ou menos nessa altura que deixa de ter sombra e passa a ter penumbra. Certo? Você pegar um lápis e ver o tamanho dele. Tem que estar um tamanho próximo desse tamanho aqui, né? Isso aqui é 7 milímetros, certo? É um tamanho razoável, eu acho, para um lápis um pouquinho mais de meio milímetro, dependendo. Um lápis um pouquinho mais grossinho, talvez. Não, mas é assim. É assim de lado, aí é outra história. A gente teria que aumentar ele. Não deu o comprimento do lápis. Isso aqui não é o comprimento do lápis, isso aqui é só o diâmetro do lápis. Professor, então é só a altura sobre o diâmetro? Nesse caso eu escolhi fazer Fazer um triângulo. né, que foram dois triângulos, e aí eu fiz a altura sobre base igual a altura O sobre cara já base. deu as informações. Ah, o negócio é ver o triângulo. montar essa situação, né? Criar Aquele essa... que fez o triângulo, o negócio é ver esse. É enxergar esse triângulo acontecendo ali.
Qual foi a letra, galera? Não sei.